Meus caros alunos, estou a abrir a nossa 12ª aula, 12º encontro, uma aula especial, vendo o material, analisando o material apresentado nesse terceiro módulo e apresentado nessas últimas aulas. Me dei conta que era importante reforçar a leitura dos 3 ensaios da teoria da sexualidade de Freud. Nós já comentamos sobre essa obra, do lugar e da importância, e vou fazer uma aula, não de uma forma exaustiva, talvez tenhamos aí meia hora para uma apresentação dos principais elementos que possam caracterizar os 3 ensaios da teoria da sexualidade em Freud, para que a gente possa, ao aprofundar o tema da sexualidade, ter um conceito, uma noção mais próxima desse legado de Freud. Portanto, a aula de hoje não estava na programação, eu acrescento, ela se apresenta numa pretensão de uma resenha. 3 ensaios da teoria da sexualidade de Freud. Vamos entrar nesse clima. Acredito que possamos agregar alguns elementos para que a gente possa compreender a natureza da sexualidade na perspectiva de Freud. Sejam bem-vindos e vamos ao nosso trabalho. Eu gostaria, inclusive, de repetir uma reflexão que já fizemos, mas que ela vem bem ao encontro do que vamos apresentar hoje. Vamos voltar ao beijo de Rodin numa perspectiva de provocação, de reflexão, para que a gente possa mergulhar nesse conteúdo que vamos apresentar hoje. Vamos lá. O beijo, uma das esculturas mais emblemáticas de Auguste Rodin, criada em 1882, oferece uma rica oportunidade para a exploração sob uma perspectiva psicanalítica. Esse trabalho pode ser interpretado como uma representação artística da fusão dos gêneros e da união de opostos, conceitos que são profundamente enraizados na teoria psicanalítica. Do ponto de vista psicanalítico, a fusão dos gêneros na escultura pode ser vista como um símbolo da união dos opostos, tema central da análise de muitos aspectos do inconsciente. Na psicanálise, frequentemente se explora a ideia de que a psique humana abriga dualidades e contradições como o masculino e o feminino, força e vulnerabilidade, razão e emoção. O beijo de Rodin, com suas figuras entrelaçadas em um momento de íntima união, captura essa interação entre opostos de maneira poderosa e visceral. A escultura mostra um homem e uma mulher em um abraço apaixonado, seus corpos e almas aparentemente fundidos em um. Esse entrelaçamento pode ser interpretado como uma representação artística da busca pelo equilíbrio e pela harmonia entre diferentes aspectos da personalidade e da experiência humana. No contexto da psicanálise, essa fusão pode também simbolizar a integração dos aspectos reprimidos ou não reconhecidos do self. Freud e outros psicanalistas destacaram a importância de reconhecer e integrar esses aspectos para alcançar uma saúde mental plena. O beijo de Rodin
Assim pode ser visto não apenas como uma representação de paixão física, mas também como uma metáfora para o processo psicológico de reconciliar e unir elementos opostos dentro de si mesmo. A escultura, portanto, transcende sua representação física de amor e paixão para tocar em temas mais profundos da unificação e harmonização internas. Ela ressoa como uma jornada contínua do indivíduo em direção ao autoconhecimento e à aceitação, refletindo a complexidade e a beleza da experiência humana conforme entendida pela psicanálise. Então vamos ao tema de hoje: 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Uma breve provocação. O que nós iremos encontrar nesse material? Primeiro, uma abordagem a respeito da sexualidade infantil. Freud introduz a ideia controversa de que a sexualidade não se inicia na puberdade, mas está presente desde o nascimento. Esta foi a grande provocação e a grande revolução freudiana para os tempos de Freud, final do século XIX, começo do século XX. Perfeito? Esse foi o pioneirismo. Essa foi a ousadia de Freud. Avançando, o texto trabalha as teorias das zonas erógenas, que nós já temos uma iniciação, temos conhecimento. Aqui nós estamos fazendo uma revisita, fazendo uma releitura. Nesse trabalho, Freud descreve a noção de zonas erógenas, aquelas áreas do corpo que se tornam fontes de prazer sexual. Por isso que ele vai falar dessa sexualidade polimorfa. Vamos avançar um pouco. Vai abordar o desenvolvimento psicossexual, as famosas fases. Freud propõe que o desenvolvimento acontece nessas fases que nós já estudamos: oral, anal, fálica, latência genital. Vai abordar o complexo de Édipo. Ele se localiza na fase fálica. Já entendemos a dinâmica. Crianças desenvolvem desejos inconscientes pelos pais do sexo oposto. Isso provoca sentimentos de rivalidade com o pai do mesmo sexo. Vai abordar perversões sexuais, argumentando que essas práticas, consideradas desviantes, fazem parte dos impulsos sexuais. Vai gerar desconforto, vai gerar controvérsias. E com isso, nós fechamos então essa visão geral, os elementos básicos que aparecem nos 3 ensaios, que nós vamos apresentar agora de uma forma muito tranquila, muito serena, para que a gente possa entender a proposta desta obra. Então, diante desses elementos resgatados por meio do slide, vamos então ao espírito dos 3 ensaios, com breves considerações. Fiz um pequeno texto de apoio. Evidentemente, estamos a falar da sexualidade infantil. O livro oferece uma visão detalhada, como as experiências sexuais iniciais moldam o desenvolvimento psicológico da criança. Ele argumenta que a sexualidade é uma força complexa e multifacetada. Ao desvendar a complexidade da sexualidade humana, Freud abre as portas para um entendimento mais profundo do comportamento humano.
O que nós podemos encontrar nesse texto em termos de argumentos e ideias centrais? Vejam lá. Freud rompe com as concepções tradicionais, sugere que as manifestações da sexualidade começam muito antes da puberdade, um escândalo para a época. Diz que as crianças possuem uma vida sexual ativa desde a fase de 0 a 6, 7 anos. Argumenta que as experiências e explorações sexuais na infância são fundamentais para o desenvolvimento psicossexual. E essa sexualidade acontece desde os primeiros anos de vida. Outro aspecto abordado por ele são chamadas perversões sexuais. Perversão, porque justamente sai fora daquilo que era o convencional. Convencional que nós chamamos, já dissemos, pênis, vagina, cópula. Ao fazer isso, ele desafia as visões moralistas da época. Quanto à puberdade, ela é abordada como um momento crítico nesse desenvolvimento sexual. Se nós pudéssemos avaliar os argumentos de Freud, a teoria da sexualidade infantil, por exemplo, abre caminho para um novo entendimento do desenvolvimento psicológico. Algumas teorias de Freud, como a da sedução e o enfoque na sexualidade como força central na formação da personalidade, foram consideradas, sim, deterministas e um pouco de distância crítica. As teorias foram revolucionárias, a gente já se deu conta disto. Seu trabalho continua a ser um ponto de partida vital para discussões sobre sexualidade, sobre comportamento humano e presente nas psicoterapias. Avançando, Freud combina uma abordagem científica com reflexões filosóficas, que enriquece o texto. É importante a gente sempre lembrar do contexto histórico e cultural, onde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade foi trabalhado, foi sistematizado. Era um período de muitas mudanças e tensões. Estamos a falar de uma era vitoriana, rígida, em relação às normas morais e sexualidade reprimida. Freud, vivendo e trabalhando nesse cenário de transição, recebeu muitas influências dessas normas sociais conservadoras. Ao propor teorias como da sexualidade infantil e ao abordar as perversões sexuais, Freud expandiu nosso horizonte. Finalmente, por exemplo, algumas de suas teorias, como ênfase na sexualidade masculina, interpretação do comportamento feminino, algumas fragilidades, refletem preconceitos e perspectivas androcêntricas, predominantemente de sua época. Concluindo, Freud, com suas ideias pioneiras, muitas vezes controversas, desbravou territórios da psique humana, desafiou normas e abriu caminhos para futuros avanços na compreensão do comportamento humano. Se nós tivéssemos que falar de síntese dos pontos principais desta obra, então aqui uma pequena proposta em forma de narrativa. Então, a gente vai encontrar contribuições para a psicanálise e a compreensão da sexualidade humana. Depois, reflexão sobre as implicações de longo alcance de suas teorias. Referências, eu vou comentar algumas delas hoje no final do nosso trabalho. Aqui está, então, a obra de Freud, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que nós estamos a comentar.
achei interessante considerar a contextualização histórica e teórica de Freud. Então nós vamos trazer Ernest Jones, um pouco dos elementos que ele abordou em sua biografia de Freud, Peter Gay, Uma Vida para o Nosso Tempo, alguns elementos interessantes. Com relação à análise crítica contemporânea, vamos comentar um pouco essa obra de Juliette Mitchell a respeito de psicanálise e feminismo. Vamos comentar um pouco a história da sexualidade de Foucault e essa última obra de Elizabeth Bruel. Também interessante os elementos que ela nos traz sobre a questão da feminilidade. Perfeito? Então já estamos com o tema, 3 ensaios da teoria da sexualidade, já nos demos conta dos elementos básicos dessa teoria e já contextualizamos Freud na sua proposta e na sua época. Vamos então passar para um outro bloco. Aqui nós estamos diante do artigo oficial, do artigo básico do texto de trabalho que vai nos orientar nesse aprofundamento. Então nós temos esse material, se encontra no blog, mas vou anexar na aula de hoje. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. É um trabalho que gerou impacto na época. Como dizíamos, Freud ousou fazer diferente, escandalizou. Nesse artigo, o que nós abordamos, o que foi abordado, a teoria freudiana sobre a sexualidade, as contribuições de Freud, os ensaios freudianos com base para estudos sobre sexo, a importância da psicanálise em relação à melhor compreensão dos desejos sexuais e questões contemporâneas. Esse é o espírito do material. Dentro daquele trabalho do combinado com vocês, uma breve leitura dirigida desse texto. As ideias de Freud, consideradas ousadas e provocantes para a época, desafiavam as normas sociais e abriram um caminho para uma compreensão do desenvolvimento humano, do comportamento humano. A sociedade, hoje em dia, ainda enfrenta desafios relacionados à sexualidade, principalmente entre o que é considerado normal ou patológico. A gente já se deu conta disso. Vamos destacar, Freud afirmou o seguinte: a sexualidade infantil é o núcleo da teoria psicanalítica. Daí a importância, daí o nosso carinho, a nossa maneira didático-pedagógico de trabalhar a sexualidade infantil com muita atenção, muita honestidade. Avançando, o vanguardismo de Freud no século XX, começo do século XX, desde a publicação desta obra, início do século XX, a sociedade tem enfrentado constante judicialização de questões relacionadas à sexualidade. Aí a importância de definir melhor o que é normal e o que é patológico. Benjamin alegava que o avanço da civilização poderia resultar em retrocessos e até mesmo em uma reversão à barbárie. Vocês terão detalhes no texto. Essa reflexão de Benjamin ganha relevância quando consideramos o impacto dos discursos moralistas e repressivos na vida sexual das pessoas. Ontem, na aula de ontem, nós falávamos da educação conservadora que muitos de nós recebemos. Normas rígidas na área da sexualidade. É interessante olharmos de perto a questão da judicialização da sexualidade. É um debate que está posto na mídia. Vira e mexe, a gente se dá conta dessa discussão. O que é considerado normal em termos de sexualidade? O que é considerado patológico?
questões complexas. Então, a proposta da teoria da sexualidade, com os 3 ensaios, vai para além da dicotomia de certo e errado. Necessário que a gente possa compreender a sexualidade numa dimensão mais ampla e nos permitir questionar padrões estabelecidos de normalidade e patologia, de modo preferencial nós estudantes, nós candidatos a trabalhar com a psicanálise. Além disso, os ensaios freudianos também nos encorajam a questionar as normas e os tabus em relação à sexualidade. Deixe-se provocar, mantenha a mente aberta. Ao desafiar as convenções e estimular a crítica, Freud permite expandir a nossa compreensão sobre a diversidade sexual e a complexidade dos desejos que nos movimentam a cada dia. Freud começa catalogando as aberrações sexuais e as aceitando como comportamentos normais. No entanto, algumas dessas aberrações serão qualificadas por ele mesmo como perversões, para explicar os comportamentos considerados anormais em relação à norma vigente à época de Freud. Então, é necessário repensar o significado da palavra perversão. Nós temos uma conotação negativa dessa palavra. Perversão no sentido de que ela contraria a convenção da época, a convenção do sexo, pênis, vagina. Avançando, ao tirar o estigma das perversões e normalizar certos comportamentos, Freud permite uma análise mais abrangente e menos moralizante dos desejos e manifestações da sexualidade infantil. Então, aqui um quadro: perversões, comportamentos anormais, traços perversos em todos nós, que é comum. Todos nós temos esses traços. Que é patológico, aberrações sexuais, características que todos compartilhamos. E traços comuns, universalidade dos traços perversos. Vamos entender melhor essa provocação. Todos nós possuímos traços perversos e a utilização reprovadora da palavra perversão não seria justa e inadequada. De acordo com Freud, a sexualidade infantil não se limita apenas à exploração do corpo, mas abrange ampla gama de desejos e impulsos sexuais, que tem impacto no desenvolvimento psíquico. Freud, ao falar das zonas, dessas áreas específicas como fonte do prazer sexual, desempenha um papel importante na constituição do aparelho psíquico. Nossa mente. A sexualidade infantil é parte integral da psicanálise. Nos permite insights valiosos na construção do sujeito e na construção dos processos psíquicos. É por meio dessa compreensão que descobrimos a complexidade da sexualidade e suas influências no dia a dia. O estudo da sexualidade da infância permite entender melhor a formação do inconsciente, o papel dos impulsos sexuais, muitas vezes reprimidos. Aqui nós já temos uma iniciação, conhecimento. A sexualidade infantil como conceito explorado por Freud nos 3 ensaios, busca ampliar a ideia da sexualidade para além do ato sexual genital. Aqui um breve resumo, uma observação a respeito das pulsões parciais, que na infância de 0 a 6, 7 anos nós experimentamos, a criança experimenta, é sempre uma pulsão parcial, por isso mesmo polimorfa,
A pulsão oral está relacionada ao prazer e à satisfação obtidos pela boca. Bom, coisas que nós já sabemos. Avançando, aqui o desenvolvimento da libido e a diferenciação do homem e mulher. Ao longo do processo do desenvolvimento sexual, a libido passa por diversas fases e estágios e influencia a forma como o desejo e a satisfação sexual são experimentados. Importante destacar que a diferenciação de homem e mulher não se limita apenas às características biológicas, mas envolve também aspectos psicológicos e sociais. Já vimos isso em aulas anteriores. A pesquisa sexual, que a criança faz naquela fase dela, de 0 a 6, 7 anos, busca compreender e explorar diferentes manifestações da sexualidade na infância, levando em consideração fatores biológicos, sociais e psicológicos. Já fizemos um alerta aos cuidadores, aos professores, aos agentes de educação, muita atenção justamente nesse período, para não estragar a criança, para não gerar conflito na organização e estruturação da personalidade da criança. A compreensão do desenvolvimento da sexualidade infantil requer análise cuidadosa do jogo de influências que moldam essa experiência, esse processo. É a experiência do pai, a experiência da mãe, dos irmãos, dos cuidadores, daqueles que estão mais próximos, da família em geral. Em suma, compreender o jogo de influências no desenvolvimento sexual do infantil é essencial para a análise psicanalítica, para a compreensão mais ampla do ser humano. A sexualidade infantil é influenciada por diversas fontes e influências, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento sexual da criança. Eu já apresentei essa questão por meio dos exercícios. Diversos exercícios já chamaram a atenção daqueles que já os fizeram, já os experimentaram, os exercícios, tem uma noção clara disso. As transformações da puberdade e na puberdade. A puberdade é uma fase significativa em termos da sexualidade humana, marcada por intensas transformações físicas e emocionais. Teremos um tempo que nós poderemos abordar a questão da adolescência, limites falsos e verdadeiros. Aqui é um material que nós já temos ideia, transformações físicas dos meninos e das meninas. A análise é uma das principais técnicas utilizada pelo método psicanalítico. Por meio dela, o psicanalista busca compreender os conteúdos latentes nos sonhos, lapsos de fala e outros fenômenos do inconsciente. E eu ainda continuo atrás do meu lapsus linguae, mas isso sempre estou a observar nas revisões, onde eu sempre sou levado a um suicídio pedagógico, didático, quando eu introduzo a palavrinha a letra S em algumas expressões. Estou a estudar o fenômeno, contando com as considerações de vocês, de não levarem isso a uma crítica geométrica. Vamos avante, terminando esse texto. Portanto, a leitura que vocês farão, estão a fazer dos 3 ensaios sobre teoria da sexualidade, permitirá refletir a importância da sexualidade infantil no impacto do sujeito e como as influências sociais moldam a constituição, moldam a nossa personalidade. Bem, esse é o texto de base, tivemos uma ideia sobre ele. Vamos passar para um outro bloco. Com relação ao bloco das questões básicas, uma síntese muito rápida, vamos também diminuir o tempo com ele, apenas do que eu destaquei. Freud explora a existência da sexualidade infantil, explora as zonas erógenas, as pulsões parciais e o desenvolvimento da libido, entre outros conceitos relacionados à sexualidade.
É o que vai aparecer nos 3 ensaios. Mais uma ideia: as fontes da sexualidade infantil incluem fatores biológicos, influências familiares, culturais, sociais, experiências individuais da criança. O ambiente tem um impacto significativo na formação da personalidade. Quanto aos links de fontes e bibliografias, eu diria para vocês que esses 2 que se apresentam estão no nível médio e no nível avançado de complexidade. Então, deixe em banho-maria. Pessoal, já terminando a aula de hoje, que eu dizia a vocês no início que ela seria breve, apenas tinha o interesse de motivá-los à leitura dos 3 ensaios a respeito da sexualidade, teoria, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Estou a motivar para que ela possa facilitar a compreensão dos conceitos que estamos abordando nesse módulo. É um material que você pode ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e criar uma familiaridade com ele. Dentro desse contexto, interessante olharmos alguns biógrafos de Freud para que a gente possa se dar conta o que de Freud chamou a atenção deles. Então nós temos aqui um primeiro, Ernest Jones, escreveu sobre Freud uma biografia e oferece alguns insights interessantes. Eu procurei identificar apenas 5 ideias em cada um deles. Veja, por exemplo, em Jones, o que chamou a atenção dele. O contexto familiar e educação inicial de Freud é importante para que a gente possa entender a caminhada de Freud, sua relação com os pais e o impacto que isso teve na sua formação. Interessante observar a formação cultural e intelectual deste homem e, de repente, seu interesse pela psicanálise, pela natureza humana. Freud recebeu influências de intelectuais da sua época. Bom a gente se dar conta de quem ele recebeu essas influências acadêmicas que também mexeram em seu pensamento. Ele veio da área médica, veio da área da neurologia, experimentou à sua época a questão do positivismo e do romantismo. Tudo isso influenciou a sua caminhada. Como ele chegou na psicanálise, então apresenta relatos detalhados de como Freud desenvolveu a psicanálise, é muito interessante. Na verdade, ele contextualiza Freud no seu tempo. Relacionamentos profissionais e pessoais de Freud, ele traz na sua biografia. Então ele vai falar de Jung, de Fliess e outros que estiveram presentes com Freud nessa caminhada. O impacto e o legado de Freud, principalmente no campo da psicologia, ao descrever esses aspectos, vida e obra de Sigmund Freud, Ernest Jones não apenas narra a história de Freud, mas também oferece um entendimento profundo das forças que moldaram suas ideias revolucionárias, proporcionando uma visão essencial para qualquer estudo da psicanálise. É muito interessante esse depoimento dele. Vamos passar para o outro. Aqui nós temos Peter Gay, também vai apresentar uma visão abrangente e contextualizada de Freud, vai considerar o contexto histórico e cultural de Freud, que é muito importante. A época vitoriana é significativa, uma época muito rígida, normas sociais e sexuais que impactaram Freud. Vai falar do desenvolvimento da teoria psicanalítica, trabalhar alguns detalhes, trabalha a figura revolucionária e controversa de Freud. O livro discute como Freud, frequentemente considerado polêmico, enfrentou muitas resistências no mundo, no seu meio, no mundo científico-cultural.
Vai falar das relações pessoais de Freud, que impactaram seu trabalho. Vai falar da influência e legado de Freud. Chegou até os nossos dias. Esse livro, Peter Gay, proporciona uma compreensão rica de Freud, não apenas como pioneiro da psicanálise, mas como uma pessoa profundamente comprometida e entrelaçada com o contexto histórico e cultural do seu tempo. Vamos pegar mais um depoimento, vamos ver se abrimos. Aqui nós temos também Psicanálise e Feminismo, Juliette Mitchell. Ela também vai pegar pesado com Freud com relação à crítica feminista. Ela analisa criticamente as teorias de Freud sobre a sexualidade e o desenvolvimento psicossexual feminino. Ela reconhece que ele revolucionou a maneira de pensar sobre a sexualidade. Muitas vezes refletindo e reforçando preconceitos de gênero da sua época. Vai entrar no mérito da complexidade da sexualidade feminina, principalmente quando se fala da teoria de Édipo, aquela história da noção da inveja do pênis. Diz que Freud não conseguiu captar completamente a complexidade e a natureza independente da sexualidade feminina. É um livro interessante para se conhecer. Contribuições de Freud, ela reconhece, apesar das críticas, Michel reconhece que as teorias de Freud fornecem insights valiosos, entende que a psicanálise pode ajudar em muito o conhecimento das mulheres, faz uma reinterpretação feminista da psicanálise, argumenta que ao invés de rejeitar totalmente Freud por suas visões de gênero, é possível e necessário revisar e expandir suas teorias para abordar melhor as experiências da psicologia das mulheres. Finalmente, reconhece a influência de Freud e de outros psicanalistas, Reich, Lang e outros teóricos do gênero que trabalham a questão de gênero e sexualidade. Ela explora as contribuições e limitações dessas teorias subsequentes e destaca a necessidade de uma perspectiva feminista mais inclusiva na psicanálise. Essa temática pode ser motivo de uma das nossas aulas mais à frente. Em sua obra, Psicanálise e Feminismo, Michel não apenas fornece uma crítica necessária das teorias de Freud, mas também reconhece o valor duradouro do seu trabalho e incentiva uma abordagem mais ampla e igualitária na psicanálise. Perfeito? Com isso, eu acho que nós podemos parar esse bloco. Na verdade, nós temos ainda mais dois que não foram abordados. Michel Foucault, muito conhecido, com sua obra História da Sexualidade, muito interessante, também vale a pena a leitura. Ele vai trabalhar a sexualidade como construção social, que a sexualidade não é uma entidade biológica ou natural, é uma construção social. A tese é muito interessante, vale a pena o mergulho. Então, a questão da sexualidade depende muito do momento histórico, cultural e social, em cada época e época que nós estamos vivendo. Vai falar da questão do discurso sexual e do poder. Ele sempre faz isso, é uma relação entre poder e discurso sexual. Explora como o discurso da sexualidade é uma forma de poder utilizado por instituições para controle e definição de normas. Isso vai de uma forma diferente de Freud, que abordava de uma forma mais psicológica. Vai comentar da repressão sexual como mito. Ele desafia a noção freudiana de uma repressão sexual inerente à sociedade vitoriana. Diz que o discurso sobre a repressão sexual foi paradoxalmente uma forma de falar mais sobre sexo, permitindo um maior controle e
categorização de práticas sexuais. Vai trabalhar a história da sexualidade versus desenvolvimento psicossexual, interessante. Fará críticas às instituições e à ciência. Ele vê a psicanálise como parte do aparato que define e patologiza certas expressões sexuais. Um ponto de vista que contrasta de modo significativo com o papel mais liberador de Freud. Em resumo, a história da sexualidade de Foucault, uma leitura crítica e desafiadora das teorias de Freud e das concepções tradicionais da sexualidade. Vale a pena uma leitura? Vale a pena uma leitura. Temos a última obra de Elisabeth Brunel, Freud on Human, editado por Elisabeth, oferece uma análise crítica das visões de Freud sobre as mulheres. Muito interessante, crítica à visão de Freud sobre a feminilidade. Ela vai abrir essa bandeira, vai comprar essa tese. A obra analisa as teorias de Freud do ponto de vista da feminilidade e diz que as noções sobre a inveja do pênis e a passividade feminina refletem preconceitos de gênero de sua época e apresenta muitas limitações. Vai comentar da dinâmica do complexo de Édipo em mulheres. A obra explora como Freud entendia o desenvolvimento psicossexual feminino em relação aos padrões masculinos. Contribuições e limitações das teorias freudianas sobre as mulheres, vai abordar. Reinterpretação feminista da psicanálise de Freud, é muito interessante, vale a pena a leitura. Finalmente, vai falar da influência de Freud na discussão contemporânea sobre feminilidade. Essa obra explora como as teorias de Freud influenciaram e continuam a influenciar o discurso contemporâneo. Apesar de suas implicações, considera as ideias de Freud como um ponto de partida significativo para debates e análises. Essa compilação, terminando, oferece uma visão crítica e multifacetada sobre o tratamento de Freud às questões femininas, destacando tanto como as contribuições quanto as limitações das teorias, incentivando o diálogo contínuo sobre a feminilidade na psicanálise. Aqui também poderemos desenvolver depois uma aula sobre isso. Perfeito? Com isso, gente, apesar de pinceladas rápidas e provocativas, nós trouxemos para o palco do nosso estudo as 3 teorias, 3 ensaios sobre a sexualidade, sobre a teoria da sexualidade em Freud. 3 teorias, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Estamos conversados, é nesse contexto que nós continuaremos as próximas aulas. Façam depois os mergulhos necessários para se criar uma familiaridade com os 3 ensaios. Vale a pena, porque é uma obra que sempre estaremos a voltar. Esses 3 ensaios é um ponto de partida e é um ponto de chegada, quando nós falamos do legado freudiano. Bom trabalho, bom estudo e vamos em frente.